Olá, tudo bem? Tiago capítulo 1, versículo 19. Saibam essas coisas, meus queridos irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornem-se, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que olha no espelho o seu rosto normal, pois assim mesmo ele olha a si. Ele se olha a si mesmo e se retira, e quando sai para longe, se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que fizer. Bem, queridos, uma palhinha aqui no livro de Tiago, tá? Capítulo 1, beleza? Estava meditando aqui e a gente vai percebendo, né, alguns detalhes que muitas vezes nós nos apegamos a coisas, em fazer coisas, em tomar decisões em pró, contra, sempre decidindo e fazendo obras e fazendo coisas, até mesmo para o nosso próprio bem, e às vezes tomando decisões que vão realmente afetar, né, durante muito tempo, muitas pessoas, certo? E eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre isso, que sem obras é morta, né? A fé, a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta, e a salvação ela não depende disso, né? A salvação não depende de obra, mas depois que existe a salvação, depois que nós nascemos de novo, há uma necessidade de se realizarem obras segundo a nossa fé, segundo a medida da nossa fé, ok? A fé que nós temos, e vamos criando, aprendendo, crescendo, né, na graça dessa fé, tá bom? Se nós formos olhar, veja bem, no final de cada propaganda de bebida alcoólica, na televisão, no rádio não, né? Na televisão, na internet, veja bem, sempre no finalzinho tem uma faixa bem pequenininha, veja só, né? Se beber, não dirija. Apesar de muita gente sempre ouvir essa frase na televisão, centenas, milhares de pessoas morrem no trânsito, ou morrem pilotando, ou morrem dirigindo, ou morrem sendo vítimas, ou morrem porque estão usando o álcool, certo? Bebida alcoólica, tá certo? Centenas, milhares de pessoas, certo? Por causa dos motoristas alcoolizados e até mesmo por as pessoas estarem bêbadas na rua e perdem a noção, ok? Tudo isso. O que acontece? Por que isso aí acontece então? Certo? As pessoas ouvem, leem no jornal, leem na televisão, ouvem na televisão, leem, se beber não dirija, leem no rótulo da latinha de bebida, né, na latinha. Meu pai tinha um dizer muito antigo, ele falava assim: filho, quem bebe em lata é cachorro. Meu pai era muito espiritual, muito espiritualista, né? É muito jóia. Aprendia muito com ele. Então, e ele falava assim, né? Então, depois de, né, as pessoas ficam, por que elas fazem isso? Dirigem, voltam, continuam dirigindo, ou vão dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, certo? Porque não colocam em prática. As coisas acontecem porque sabem que tem que fazer, sabem o que não podem fazer e continuam fazendo. Tá certo? Infelizmente, hoje, muitos cristãos, como sempre houveram, mas vamos falar no dia de hoje, né? Muitos cristãos, certo? Muitos, né? A maioria realmente, né? De cristão é desavisada quanto a isso. Não,
conhece, lê a palavra, mas não pratica. Essa é a fé sem prática. Ok, querido? Ouve a palavra, não colocam em prática, são apenas ouvintes da palavra. Pode até pensar que são religiosos, certo? Mas a fé está morta. A fé está morta. E Tiago fala, né? A fé, se não tiver obras, a fé é morta. Tua fé não vale nada. O que é uma fé morta? O que é uma pessoa morta? O que é uma árvore morta? O que significa uma pessoa morta para você? O que significa uma planta morta? O que significa se o teu cachorro lá, eu tenho aqui um cachorro, o nome dele é Graxa, tá? Se ele está vivo aqui aprontando bagunça, às vezes é chinelada na bunda dele lá para ele largar a mão de bagunça, e assim vai, certo? Mas se ele morrer, qual é a validade que ele tem? Zero, menos que zero. A gente esquece, passa batido, certo? Então, é dessa forma que a palavra, certo? Ela vai... ela tem que produzir alguma coisa em nós, senão ela está morta, tá certo? Nós não podemos ser... os cristãos que são ouvintes, na verdade, estão enganando-se a si mesmos. Por quê? Porque pensam que é possível ser cristão verdadeiro sem colocar em prática a palavra de Deus. Não há como, queridos, nós sermos cristãos e não colocarmos em prática a palavra de Deus, não produzirmos, porque colocar em prática a palavra de Deus está ligada à mudança que nós passamos quando descemos as águas e como subimos das águas. A velha criatura fica, a velha criatura morreu, ficou lá debaixo da água, certo? Quando nós recebemos o batismo. É um símbolo, tá? Tanto é um símbolo que quando nós saímos da água, nós continuamos a mesma pessoa. Porém, o Espírito Santo entende o nosso compromisso de querer conhecer, de querer mudança de atitude. Mas a mudança vai passar por onde? Vai passar por conhecer a palavra, por viver a palavra, por procurar não errar mais. O que você fazia, não faça mais. João Batista ensina. Se você cobrava imposto demais, não vai cobrar mais, não vai mais extorquir ninguém. Se você era soldado, se você era, né, como falou para os soldados, e assim foi, né? Basta olhar lá de novo, pessoal, lá no comecinho de Mateus, tá certo? Fala bastante sobre João Batista. Mas onde há fé verdadeira, tem que haver obras. A necessidade, naturalmente, né? Tem que haver para chamar atenção, porque naturalmente, onde tem uma fé verdadeira, uma fé em salvação, uma fé em Cristo, uma fé que eu quero fazer coisas diferentes, que eu quero ser diferente, essa fé naturalmente teria que produzir, ok? Essas obras, tá? Não há como um cristão verdadeiro não produzir obras. Não tem como a gente não produzir obras. Nós precisamos produzir obras, senão nós somos cristãos mortos. Nós seremos que nem a nossa fé, mortos. E crente morto é que nem aquele cachorro, é que nem o meu cachorro, se ele morrer aqui, não vale nada, certo? O cristão morto, sem fé, né? É isso aqui que ele está falando, ok? Não há como o cristão verdadeiro não produzir obras, isto é, não há como não colocar em prática a palavra de Deus. Se eu não colocar em prática a palavra de Deus, eu não consigo produzir. E se eu não colocar em prática, eu não sou um verdadeiro cristão. E se eu não sou um verdadeiro cristão, eu estou enganando a mim mesmo, como no espelho que foi dito agora. Tá certo? É uma incoerência, talvez a maior incoerência da vida do ser humano quanto à salvação. Esse é o maior... a maior incoerência, o maior engano na nossa vida é acharmos, na vida do cristão, certo? É acharmos que podemos ter uma vida cristã salva em Cristo e morrer e viver sem obras, tá certo, querido? Você veja, Jesus, ele veio porque Deus amou o mundo, ele deu Jesus. Deus começou. A obra de Cristo, de Deus, foi amor. Ele amou e entregou Jesus. E o que Jesus falou? Eis-me aqui. E veio, certo? Agora, se ele não vem, se ele vem até a metade do caminho, se ele não completa a obra, certo? Se ele não termina a obra,
certo? Não existe outra obra, certo, a ser feita no sentido de salvação, a não ser a obra de Cristo, a obra perfeita. Mas foi uma obra, a obra maior, a maior obra não foi criação. A maior obra não foi a criação. Ah, mas Deus criou, mas não foi. A maior obra foi a obra de Cristo. Isso é que é tremendo, querido, tá? Isso foi nos resgatar depois de nós termos andado, conhecido o Deus verdadeiro. Pecamos lá no Éden, no início lá tal, e o pecado veio nos destruindo, nos devastando através das eras, certo? Até que Cristo veio, tá certo? Por isso que se Cristo não tivesse feito essa obra, também ele estaria morto. É simples, né? Onde estaria Cristo? Onde nós estaríamos? Onde estaria a nossa salvação se Cristo não tivesse vindo, trabalhado, morrido, se entregado? Amém? Eu quero que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, certo? Paz seja convosco, amém? Deus te abençoe. Essa é a palavrinha de hoje, dessa semana. Semana que vem quero ver se nós começamos um novo livro, talvez Tiago, ou vamos estudar o Sermão do Monte, tá bem? São 4 capítulos, 5, 6 e 7, 3 capítulos, né? Sermão do Monte, segundo o Evangelho de Mateus, beleza? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Abração a todos.